Olá, mãe! Papo de Mãe que Ora nos ajuda a sustentar a nossa fé. Parece que não, mas isso aqui é como uma gota, onde vai caindo, caindo no nosso coração e aí a gente vai crescendo num processo que não é extraordinário, mas é dentro do ordinário que a gente vai crescendo. A gente aprende uma coisinha aqui, outra acolá e quando vê, vai tendo uma sabedoria que vem do céu. Por isso, eu te convido hoje a conversar conosco sobre o tema Mãe, a mão forte que segura a mão do filho. Nós vamos conversar sobre isso, mas como nós temos uma mão forte que nos segura, da nossa mãe, Nossa Senhora de La Salete. Cris vai trazer para nós a nossa oração inicial. O que você quer pedir à Mãe de Deus hoje? Que a gente possa entregar, né, tia, as nossas alegrias e as nossas tristezas para nossa mãe. Lembrai-vos, ó Nossa Senhora de La Salete, das lágrimas que derramastes por nós no Calvário. Lembrai-vos também dos cuidados que sem cessar tendes por vosso povo, a fim de que em nome de Cristo se deixe reconciliar com Deus. E vede se depois de tanto terdes feitos por vossos filhos, podeis agora abandoná-los. Reconfortados por vossa ternura, ó Mãe, eis-nos aqui suplicantes, apesar da nossa infidelidade e ingratidão. Não rejeiteis nossa oração, ó Virgem Reconciliadora, mas volvei nosso coração para o vosso Filho. Alcançai-nos a graça de amar Jesus acima de tudo e de vos consolar por uma vida de doação, para a glória de Deus e o amor de nossos irmãos. Amém. Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós. É interessante que muitas de nós temos testemunho que no momento difícil a gente tem a mão de Nossa Senhora, não é verdade? Quantas vezes a gente não sabe por onde ir, você fala, Nossa Senhora, intercedei por mim. E isso é importante porque em Provérbios 22, versículo 6, nós temos uma coisa aqui muito importante para nós mães. Mãe, abra o seu coração, escuta este versículo. Ensina o adolescente quanto caminho a seguir, e ele não se desviará mesmo quando envelhecer. É de pequeno que se torce o pepino. Já ouviram essa expressão? A árvore, quando ela começa a crescer torta, a gente vai lá e coloca uma estaca para que ela possa ir rumo ao céu, não é verdade? Filho também. E hoje o meu coração chora muito pelos adolescentes. Hoje eu diria que é a maior preocupação que eu tenho são com as crianças que não têm mais mães dentro de casa para catequizar. E o tema nosso de hoje é justamente isso. Mãe, a mão forte que segura a mão do filho. Hoje, quem segura a mão dos nossos filhos? A escola, a babá, os adolescentes, a internet, não é verdade? Quantas mãos o traficante? Estou aqui parando para pensar quantas mãos seguram os nossos filhos. Mas aí, quando a gente olha, mãe, ensina o seu filho. Eu faço uma pergunta. Eu tinha 20 anos quando eu fui mãe pela primeira vez. Eu olhei para aquele bebê, quando falou, toma que o filho é seu, eu falei, como assim? Meu como? Não é isso? O que eu faço com isso? E aí, Ju, mãe nasce pronta? Pois é, tia Ângela, não. Quando nasce o filho, vem também essa mãe. São dois nascimentos e a gente
desenvolve essa capacidade, esse aprendizado junto com essa criança, em cada fase, e eu me baseio sempre muito nos bons exemplos, né? A gente tem que se basear nos exemplos mais próximos a gente, como da nossa própria mãe, mas principalmente nos exemplos como Maria, como ela conduziu, né, o ensinamento com Jesus. E o que eu vejo é o seguinte: o nosso amor, ele sempre vai acertar. E guiado pelo Espírito Santo, a gente vai crescendo e educando esses filhos ao longo dessa caminhada. Esse acertar, ele é interessante, porque muitas mães se culpam muito, né? Porque filho não vem com manual, porque eu sempre digo, você compra um celular, vem um manual. Compra um liquidificador, né? O que você compra, vem um manual. E filho não vem com manual. Cada um ainda é diferente. Um do outro. Isso. E aí o que acontece? A gente também não frequenta uma escola antes, né? Para dizer, olha, tal produto é assim, tal filho é assim, tal filho é assado. Então, isso é importante no aprendizado. A gente não nasce pronta. E não tenham culpas, mães. Eu gostaria de falar assim, refletir muito sobre isso com vocês. Mãe não nasce pronta. Muitas de nós temos culpas por atitudes de filhos. Nós damos o melhor que nós podemos. Naquele momento, era o que a gente tinha para dar. Nasce junta, cresce e morre junto. Então, isso é importante. Mas tem algumas coisas que a gente pode aprender e trocar aqui com vocês. Uma coisa, Aline, é o equilíbrio. Porque hoje os adolescentes têm um mundo lá fora que diz muita coisa para ele. O jovem tem outras coisas, a criança tem outras coisas. Eu vim no voo incomodada com uma criança de 7 anos que no lugar de brincar, de fazer alguma coisa, ela estava com cara de entediada o tempo todo do voo. Então, esse é o mundo para os nossos filhos. Quando que a gente solta e quando a gente prende? Então, tia, hoje está cada vez mais difícil a gente saber dessa soltar, esse equilíbrio, né? A gente soltar e prender. Eu fui uma mãe, tia, que eu sempre confiei muito nos meus filhos, porque eu plantei uma semente, foi com você, eu tenho a minha consciência bem limpa, eu fiz o meu melhor. E eu falo que a mãe só erra por amor, a mãe nunca vai errar por falta de amor. Ela pode até errar por excesso de amor. Então, tem mães que prendem demais os filhos por excesso de amor, mas isso também não é uma coisa saudável. Então, esse equilíbrio de você deixar, porque o seu filho não vai viver numa redoma o tempo inteiro com você. Você vai ter que mostrar o mundo para o seu filho. Mas, por exemplo, meu filho sai à noite, meu filho já está com 19 anos. E o que eu faço? Eu ligo para saber onde ele está. 2 horas da manhã eu estou ligando. Você está onde? Está vivo? Eu quero escutar a voz, para saber como que está. Eu deixo ele ir, mas ao mesmo tempo eu tenho aquela redoma perto dele. Ele está sabendo que tem alguém monitorando onde ele está. Ele não está solto no mundo como ele quer. E eu acho que é isso que a mãe tem que ser. Ela tem que ter confiança na educação que ela deu, plantar uma boa semente, porque quando você planta uma boa semente, a consciência da criança, principalmente do adolescente, tem aquela consciência, apesar de ter um mundo muito atrativo e muito chamativo para os nossos filhos para as coisas erradas. Hoje nós mães temos que ter esse equilíbrio de entregar o nosso filho para o mundo sabendo que a nossa educação tem um poderzinho ali sobre ele, sabe? E é interessante, né? Porque as pesquisas científicas têm mostrado que o cérebro, ele amadurece totalmente aos 24 anos. Olha que interessante. Então, esse período, os nossos jovens precisam de acompanhamento. Por quê? Porque eles não têm ainda um amadurecimento para tomar decisões, que a gente chama de juízo, né? Ou seja, o discernimento. Ele sabe que vai bater no poste, mas ele não sabe o tamanho da tragédia que pode gerar. Então, a gente como mãe precisa de estar antecipando algumas coisas. E outra coisa, deixando também os filhos errarem, porque tem gente que aprende pelo amor e tem gente que aprende pela dor. E aí a gente como mãe, né? Como educar se os filhos são diferentes?
Ô tia, cada um, lógico, cada um tem o seu temperamento, tem a sua personalidade. Mas aí, por exemplo, a pergunta se é filha, do cara filha diferente do filho, eu acho que sim. Eu acho que sim, porque a fisiologia é diferente. Menino é menino, menina é menina. E o plano de Deus e o projeto de Deus é esse, é que a menina, ela vai ter filhos, ela vai gerar. Então, na educação ali, pelo menos na minha casa ali, eu tento mostrar isso para eles. Então, tem coisas realmente que eu tento educar o meu filho, que às vezes ele é mais bruto e tal. Vou te falar que minha mão é até mais pesada para ele, muitas vezes. É sempre mais pesada. Mais pesada, eu tenho que ir com mais firmeza. Muitas vezes, assim, o pai ali tem que ser mais firme com ele. A voz do pai ali com ele é maior do que a minha voz, né? E da menina ela é mais doce, é mais fácil ali de lidar, né? E eu fico pensando assim, eu fico pensando até aquela passagem de José pegou Maria com Jesus pequenininho, vamos para o Egito. Ela ali acabou de ter filho com o neném pequeno, mas ela obedeceu, né? Teve ali a autoridade ali do homem ali, é isso que eu estou querendo dizer, desse relacionamento. Então eu tento passar isso para eles. Né, mostrar pro Rafael que ele, por exemplo, ele tem que respeitar as meninas, ele tem que ser cavalheiro, ele tem, assim, então ter essa coisa aí de proteger a mulher, sabe? Então, assim, a gente tem diferença, não tem como eu educar assim, com os mesmos valores, assim, mas cada um, pelo menos eu mostro que tem papéis diferentes. E cada um tem a sua forma de ser. Tem uns que você vai castigar mais e tem outros que você vai castigar menos. Em cima dessa palavra, Senhor, nós temos um pedido, só um. Nos ajuda a ensinar aos nossos filhos a caminhar na sua presença. Ensina-nos, Senhor, a mostrar para os nossos filhos o verdadeiro caminho e o nosso grande clamor. Não deixe, Senhor, que eles se desviem depois da velhice. Beijo no coração e até o próximo. Até a próxima. Até mais.